Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai fazer a parte prática dos sensores de ar do nosso motor. Na aula de ontem, vocês viram um pouquinho sobre a teoria, o sensor MAF, o sensor MAP e o sensor de massa. Na aula de hoje a gente vai fazer aqui a prática, perceber como é a alimentação, localização e tudo mais. Os dois sensores da nossa aula de hoje é o sensor MAP, a sigla dele é Manifold Absolute Pressure, e o sensor MAF, que é o Manifold Airflow, tá? Esses dois sensores, como vocês viram ontem, eles têm um objetivo bastante claro e definido. O objetivo desses sensores é conseguir medir a massa de ar. É através da massa de ar que a gente vai ter noção de quanto de combustível a gente precisa injetar. Tá? São sensores que, se você optar, por um sistema com um custo mais reduzido, você vai aplicar apenas um deles. Se você quer um sistema que tenha um pouco mais de certeza, que você precise ter um pouco mais de dados mais bem trabalhados e uma firmeza dos valores, você vai encontrar todos os dois aplicados no motor. Então, é um critério do projetista, aplicar apenas o MAP, aplicar apenas o MAF ou aplicar todos os dois. O fato é que esses sensores eles precisam também de uma outra informação, não é nem esses sensores, A central de gerenciamento eletrônico precisa de uma outra informação, que é o IAT, o Intake Air Temperature, que é o sensor que mede a temperatura do ar de admissão que vai estar entrando para o nosso motor. Então, com o auxílio do IAT, vou até escrever aqui, com o auxílio do IAT, essa aula nós já fizemos. Com o auxílio do IAT, a gente tem ou a pressão ou o fluxo, a gente consegue chegar até a massa de ar, tá? Para uma questão de economia, de você ter uma facilidade maior em tratar os dados, mas principalmente questão de economia, esse sensor de temperatura ele vem incorporado a dois desses sensores. No momento que isso acontece, esses sensores terminam recebendo o nome de TMAP ou o nome de TMAF, tá? Então, quando o sensor de temperatura está incorporado a um deles dois, a gente tem essa nomenclatura sendo utilizada, beleza? Qual vai ser a nossa sequência de aula hoje? A gente vai começar visualizando apenas a localização, tanto do sensor de pressão quanto do sensor de fluxo. Depois de observar a localização, a gente vai fazer a medição do sensor MAP. Então, o sensor MAP, uma característica dele, quando ele não é o de temperatura, a temperatura não está junto com ele, ele tem apenas 3 fios, uma alimentação positiva. Essa alimentação ela pode ser vindo da central, 5 volts, ou ela pode ser uma alimentação de bateria, que popularmente nós chamamos de 12 volts. Lembre que o veículo, uma vez entrando em funcionamento, o que vier do alternador, 12,6, 13,2, 14,8 vai ser o que chega para esse sensor. Um aterramento e uma resposta em direção à nossa central de gerenciamento eletrônico, tá? Se eu tiver agora o sensor de temperatura acoplado ao sensor MAP, a gente vai ter um outro sinal saindo daqui, que seria um quarto sinal. Ele compartilha, ele compartilha o negativo, e o positivo dele, que é aqueles 5 volts, ele vem da central. Então, quando nós temos TMAP, a gente tem um sensor com 4 fios, podendo até encontrar ele com 5, nesse caso, os 2 fios do sensor de temperatura estão à parte dos fios do sensor MAP, apesar de serem o mesmo borne, mas o normal é encontrarmos ele com 4 fios, sendo um positivo para o MAP, o negativo para o MAP e para o sensor de temperatura, e o sinal para o sensor de MAP e o sinal, que seria essa alimentação 5 volts para o de temperatura. Lembrem vocês que é 5 volts quando está desconectado, Quando conectar-se ia dar aquela quebra da tensão. O sensor MAF, por sua vez, é um sensor um pouco mais complexo. Dependendo da arquitetura que esse sensor possa ter, a gente vai conseguir encontrar ele de diversas formas. A gente consegue encontrar ele com a placa de 5 fios, ou seja, eu tenho temperatura e fluxo ao mesmo tempo. Seguindo essa mesma lógica daqui, uma alimentação positiva, um sinal e um aterramento. E do lado de cá, um positivo e um negativo para o sensor de temperatura. Então, eu encontro ele com 5 fios. Mas eu posso encontrar o MAF sozinho, sem o sensor de temperatura, e nesse caso a gente vai ter duas configurações possíveis.
um positivo, 2 aterramentos e um sinal, ou podemos ter 2 positivos, né? Um aterramento e um sinal. Pedro, por que isso acontece? São desenvolvimentos diferentes, são empresas diferentes que produzem um sensor e elas têm estruturas diferentes. De acordo com a aula de ontem, lembrem vocês que o sensor do tipo MAF, ele é um sensor que tem a característica de poder ser, né, uma ponte de Wheaton, né? Ou seja, a gente tem 2 películas aquecidas ou 2 resistores aquecidos, de forma mais grosseira falando, em que um fica em contato direto com a temperatura ambiente que está circulando e o outro permanece aquecido a uma temperatura de quase 100 graus a mais do que esse sensor. E aí a central ela fica tentando corrigir sempre com mais corrente para que aquele resistor volte à temperatura que estava na hora que o ar se choca contra ele, né? Então ele está lá, sei lá, 130 graus, o ar se choca, faz com que ele caia para 120, aí joga mais corrente para voltar para 130. Então, dependendo da empresa que fabrica esse sensor, você pode ter 2 aterramentos ou você pode ter 2 positivos, tá? E aí eu coloquei até uma tabelazinha, né? Essa tabela nos remete muito mais ao sensor MAP, para nós podermos visualizarmos aqui, ó, muitas vezes o que acontece. Essa tabela é a mesma que eu mostrei para vocês na aula de ontem, tá? Eu tenho níveis de tensões diferentes para pressões internas diferentes, tá legal? Então, à medida que a pressão ela vai variando, a gente percebe níveis de tensões também variando aqui dentro do nosso sistema, beleza? Então, a gente vai fazer esse teste hoje. Então, vou dar um pause aqui agora, a gente vai lá para o veículo, o primeiro veículo é o SPIN, onde a gente vai perceber onde se localiza o sensor MAP e a nossa medição do sensor MAP, tá? Bom, pessoal, estamos aqui então com o SPIN, como a gente comentou. Eu vou tirar esse pulmão aqui para poder facilitar a nossa medição, tá? Deixei ele aqui do lado. E aí a gente percebe já, né, primeiramente o seguinte: o sensor de fluxo, né, por ele fazer a medição de fluxo, é necessário que ele esteja localizado antes do nosso TBI, antes do corpo de borboleta, né? Então vejam que existe um sensor aqui, ó, preso no duto do ar, e é esse sensor preso no duto do ar que faz para a gente essa verificação. Vou tirar aqui o parafuso, ó. Então, ó, também como eu já mostrei para vocês, né, aí na nossa aula, esse sensor aqui, ó, é um sensor que a gente tem 5 fios, tá? Então, um sensor que a gente tem 5 plugs aqui, 5 fios, ó, a gente pode observar até por aqui, ó, os 5 fios aqui, beleza? E através desses 5 fios, o que é que a gente tem, ó? 2 desses fios são dos sensores de temperatura, então esse termistorzinho aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver tão bem, ó, mas ele chega a estar queimado, né? Isso não é muito comum no sensor. Muito provavelmente foi um sensor que deve ter sido danificado, tá? Para queimar esse sensor é quando passa um ar muito, muito, muito quente, né? E aí, para passar esse ar muito, muito quente, ou o motor superaqueceu, ou foi alguma prática incorreta aqui, né? Muitas vezes jogar K80, alguma coisa nesse tipo, pode vir a danificar esse sensor. E aqui, nessa região que vocês estão vendo, né? Nessa entradazinha aqui, ó, nesse caminho, é por onde o sensor vai... é por onde o ar ele vai se chocar contra essa placa da Bosch, e essa placazinha interna da Bosch é que vai ter aquelas membranas que nós comentamos, tá? Aquelas 2 membranas ou o sensor de película aquecida. Beleza? Então o sensor que ele precisa estar posicionado aqui, ó, no duto, para que no momento em que o ar for deslocado, ele consiga verificar para a gente qual é o fluxo de ar de forma instantânea. Ele não vai conseguir ser posicionado lá dentro do coletor, pois dentro do coletor já é mais difícil nós verificarmos o fluxo de ar, uma vez que a geometria do nosso coletor é bastante limitada, tá certo? O outro sensor que nós comentamos é esse daqui, ó, que é o sensor MAP, tá? Esse sensor, inclusive, a gente já tinha até pegado ele na semana retrasada. Esse daqui é o sensor MAP sem a presença do sensor de temperatura, e o sensor é essa pastilhazinha que vocês estão vendo ali, ó, né? Deixa eu até baixar esse conector. Então essa pastilha, ela fica presa lá no nosso coletor de admissão, né? E à medida que nós temos depressão no sistema, ou seja, uma pressão negativa, a gente consegue transformar esse valor de pressão negativa em um sinal elétrico. Ele é um sensor tão preciso, né, que a precisão e a certeza dele termina sendo muito grande, tá? Pela forma de construção que esse sensor ele possui. Ele precisa sempre estar
acoplado ou preso após o OTBI, porque se ele viesse preso aqui no duto a gente sempre vai ter pressões atmosféricas, né? Porque nós não temos nenhum vácuo aqui no sistema. Então não adiantava aquele sensor estar preso ou no duto ou aqui nessa caixa que acomoda o nosso filtro. Então ele precisa vir depois do corpo de borboleta, dentro do coletor de admissão, para justamente conseguir captar para a gente essa depressão, tá? Essa pressão negativa. O que é que eu vou fazer ali agora? Chico está ali no carro. Eu vou conectar o sensor e a gente pode até fazer sem conectar ainda. A gente vai medir a alimentação do sensor e depois a gente vai funcionar o veículo e verificar com o motor em funcionamento como é que se comporta esse gráfico, tá? Deixa eu conectar aqui o negativo da bateria. Bom, pessoal, o conectorzinho está aqui, ó. O nosso multímetro aqui posicionado, tá? E nós vamos agora verificar a tensão. Lembrem vocês que nós temos ali 3 fios, não é verdade? Então, dois desses fios devem apresentar próximo a 5 volts e um apresentar milivolt, tá? Deixa eu trocar aqui o borne, ó, colocar no lugar certo. Vamos ver aqui se está medindo tudo certinho. Ó, 11,95 tensão da bateria. Vamos lá. No primeiro fiozinho aqui, ó. Ó, 5 volts, tá? O segundo tá um pouquinho difícil de pegar, vou pegar por cima. Milivolt, né? Esse aqui provavelmente seja aterramento e o último também tá mili. Deixa eu pegar aqui pelo lado. Também tá milivolt, né? Vamos verificar esse cara aqui quando o motor então estiver em funcionamento, tá? Não, esse teve um comportamento um pouco diferente do que a gente estava pensando. Beleza, sensor conectado. Então, o primeiro aqui, ó, continua com 5 volts. O do meio, a gente tem milivolt. E o último, né, agora, ó, o último, ó, 3,94 volts mais ou menos, tá? Bom, o que é que eu vou fazer? Aquele de 3,94 é muito provável que ele que realmente seja a nossa resposta. Então eu vou colocar aqui o osciloscópio para a gente poder funcionar o motor e a gente verificar o seu comportamento à medida que o Chico acelera, tá? Uma garrinha aqui e a outra garrinha vou colocar lá, vou desligar aqui o nosso multímetro e a outra garrinha vou colocar lá no nosso sensorzinho, beleza? Bom, pessoal, então aqui, ó, quer que a gente já deixe aqui posicionado, tá? Coloquei um range de 10 volts, 200 milissegundos, a tensão ao vivo é de 3,99, tá tudo conectado. Chico, funciona o carro, Chico, por favor. Pronto, Chico então funcionou o carro, ó. O que é que a gente observa, né? A pressão aqui, ó, ela vai, a tensão ela vai variar à medida que a pressão ela tá entrando, né? Observem que a gente está numa situação de marcha lenta, né? E aí a tensão, ó, ela tá aqui mais ou menos, ó, 1,20, variou ali entre 1,18 e 1,30. Eu vou pedir a Chico, para Chico manter agora em 3.000 RPM para a gente poder observar o comportamento aí da tensão. Chico, acelere aí até 3.000 RPM. Então, pessoal, com 3.000 RPM a gente já tem a borboleta um pouco mais aberta. E percebam que o nível de tensão agora, ó, ele foi reduzido. A gente saiu ali de 1,20, nós somos aqui para 0,98, né? Vou verificar agora uma outra função. Vou ver, né, se o Chico consegue chegar até a máxima rotação do carro, né, a 5.000 RPM. Não sei se vai ser possível, porque é um veículo de câmbio automático, então às vezes ele tem um limitador, já que ele está em parque, né? E aí a gente vai verificar se a gente consegue chegar na máxima rotação. Veja que quando o Chico rasga e solta, né, a tensão ela vai lá para baixo, próximo a 0 volts, que seria a borboleta totalmente aberta. E quando a borboleta fecha por completo, quase, ela vai quase em 2, né? Mas enfim, tá bom, Chico? Esse é o funcionamento natural do sistema. Se a gente tivesse uma tabelazinha como aquela que eu mostrei a vocês no quadro, a gente poderia ficar, e eu tivesse como medir essa depressão interna, a gente poderia ficar fazendo um gráficozinho, tá? Mas é muito semelhante ao gráfico que vocês já viram ontem, né? Aquele gráfico da linhazinha de 2 pontos, X e Y, que demonstra aí pra gente
à medida que a tensão varia, a depressão também varia. Esse foi o teste do sensor MAP. Eu vou agora fazer um teste com vocês do sensor MAF, tá? Vou pausar aqui o vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Bom, pessoal, estamos aqui então no Sonic, tá? Vejam que é um sensor que nós temos aqui 5 fios, beleza? Ou seja, se nós temos 5 fios e ele é muito similar ao que a gente viu na Spin, a gente tem um sensor de temperatura embutido nele, tá? Eu vou verificar aqui, ó, esses 3 fios aqui, quem cada um é. Então, o fio preto do multímetro já está lá no aterramento, ela está no negativo. Vamos verificar aqui o primeiro, ó. Chico, deixa o quadro ligado, por favor. Bom, com o primeiro aqui, ó, nós temos uma tensão de 1,55 volts. Vamos verificar agora o segundo. O segundo, ó, 11,92, ó. E se eu verificar aqui na minha bateria, eu tenho também 11,92. Então esse segundo fio aqui, o do meio, é a alimentação 12 volts, que a gente acabou de comentar que em alguns casos a gente poderia ter a alimentação da bateria. A gente vai para o terceiro fio, ó, 2,53. Então observe, eu já tenho 2 fios aqui nas extremidades com tensões muito inferiores aos 12. É muito provável que um desses 2 fios aqui, um deles seja a resposta do MAF e o outro seja a resposta do sensor de temperatura. Se eu observar esses 2 de cima, quem é que eles são, vou deixar posicionado aqui, ó, e vou trocar a posição aqui, ó, menos 11,87, ou seja, é um primeiro aterramento. E se eu vim aqui para o outro, calma, deixa eu pegar aqui, pronto, também menos 11,85, 87. Então, 2 de cima aterramento, o de baixo tinha um com tensão, esse com 12, tensão de bateria, e o outro com tensão. Vou deixar na do meio só para a gente confirmar que é de bateria, que quando o carro ligar, essa tensão ela vai variar conforme o alternador carrega o veículo, tá? Chico, funcione o carro, por favor. Observem, né, 13,22, tá? Vamos aqui agora, ó, para o primeiro. Esse é o sensor que eu desconfio. Esse fio é o que eu desconfio que seja o sensor MAF, tá? Ó, 1,5. Chico, acelera o carro aí, por favor. Acelere todo. Todo. Então, pessoal, à medida que o Chico está acelerando, né? Aumenta um pouco a quantidade de fluxo. A tensão está variando um pouquinho, não está variando tanto. Deixa eu olhar o de cá. Solte. E aí esse daqui, ó, varia menos ainda, né? Esse de 2,46 volts. Acelere todo, Chico. Então, pessoal, por que eu disse que eu tenho essa desconfiança? Como a variação aqui é muito pequena, é muito mais provável que esse seja o sensor de temperatura do que o de cá. É mais aceitável pelas nossas medições que esse daqui seja o sensor de fluxo. Vamos colocar os 2 sinais no osciloscópio para poder verificarmos. Então, vou deixar aqui, ó, preso. Vou pegar aqui, ó, a gente vai ver no osciloscópio agora duas ondas, tá? Uma onda amarela referente ao que nós achamos ser o sensor MAF e uma onda verde ao que nós pensamos ser o sensor de temperatura, beleza? Eu vou acoplar aqui, vou habilitar os 2 canais. Deixar todo mundo igual. Soltou aqui, rapidinho, pessoal. Bom, mas o que é que está acontecendo aqui? O amarelo é a linha que está aqui com 1,53 e o verde, né, ele está variando muito aqui, mas a gente tem basicamente 2,43 volts. Vou pedir a Chico para acelerar o carro. Chico, acelere aí, por favor. Solte. Acelere. A gente observa que ainda assim, ó, a variação é pequena, mas a variação amarela ainda existe. E é mais pertinente esse tipo de variação de um sensor MAF do que a daqui de baixo, que aparentemente seja um sensor de temperatura, em que a variação dele ela começa a acontecer
não à medida que o Chico acelera, mas começa a acontecer à medida que o motor vai ficando um pouco mais quente, tá? Então, esse aqui é um teste que a gente consegue fazer. Deixa eu só trocar aqui, pessoal, ver aqui se melhora aqui ou se realmente a gente está com um ruídozinho aqui nessa linha. Não sei porque não está pegando direitinho, mas o objetivo da aula de hoje era esse, né? Era medir o sensor MAP e o sensor MAP, tá certo? Então, tá aí o funcionamento do nosso sistema e a gente julga aí que o veículo ele está apresentando o seu devido comportamento. Tá legal? Para poder ficar melhor essa medição aqui, a gente teria que tentar colocar o motor também lá nas últimas rotações para forçar aí, né, um maior fluxo de ar, né? Mas como também é um carro com limitação, né, câmbio automático e tudo mais, a gente não consegue chegar em altíssimas rotações. Beleza? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu vou pedir a vocês que façam um resumo aí, então da localização dos sensores e o funcionamento aí do mapa. Valeu, pessoal, até a próxima.